Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia para todos vocês. Um dia sobrenatural em nome de Jesus. Um dia poderoso, um dia profético, um dia avassalador na presença do nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Jesus. Muito feliz de estar aqui com você mais uma manhã, 4h21. Glória a Deus. Isso aqui é só para os fortes. Quem tem procrastinação, preguiça, não dá conta de vir aqui todo dia esse horário, não. Glória a Deus. Eu fico muito, muito feliz. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Aleluia. Quem vai estar final de semana lá na escola profética do Joel Engel? Conta pra mim aqui nos comentários. O Simon disse pra mim que já chegou lá e tá esperando a gente. Quero saber você. Você já tá indo? A gente chega quando, amor? Sexta, né? Sexta-feira. A gente chega na sexta. Vai ser poderoso. Meu Deus. Vai ser... Hoje eu finalizo 7 dias, gente. À noite. Termino 7 dias. Meu Deus. Pesado esse jejum que eu e o apóstolo fizemos. Pastora Maria, minha linda. Um beijo. Amo você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paz, minha querida. Aleluia. Orobakata lamanaso bedeveshereaias. Edekiarge bedechokotoro bolobobasaramanabasiabi. Eticanto no kestiri bile cantoro barashe ketelebai. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia. Amém? Para escutarmos a palavra do Senhor. Hoje eu vou falar sobre ferida de traição. E eu quero que você entenda que não tem só ferida de traição conjugal. Tem várias feridas, vários tipos de feridas de traição, né? Traição de todo jeito, de todo tipo, tá? A Flávia tá com a mala semi-pronta. Eu comecei ontem, separar minha roupa ontem, né? Eu comecei a separar minha roupa ontem. Aí tava lá arrumando a mala. Aí meu apóstolo mandou uns áudios pra mim. Aí eu comecei a entrar no manto, aí eu já parei de arrumar a mala. Eu tenho que voltar a arrumar a mala. Glória a Jesus. Mas eu vou organizar. Nós vamos ficar sábado, domingo, segunda e terça, né, amor? Na quarta nós voltamos. Glória a Deus. Vai ser um tempo sobrenatural. Amém? Um tempo sobrenatural. Eu tô tentando ser minimalista nas coisas que eu levo, né? A gente tem que levar só o que usa. Glória a Deus. O Júnior tá falando glória a Deus, ele fala que eu não sou. Não, tem que levar só as coisas que usa. Então, o que eu tô fazendo? Eu vou montar os looks que eu vou usar para não ter que ficar, eu vou levar 3 opções de blusa. Não, tem que ser desse jeito. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Sejam todos bem-vindos. Não, a gente vai... Eu não sei se... Eu tenho mala, amor, pra levar ou só pequenininha pra levar no avião? Tem agora. mala grande. Agora eu tenho mala grande. Então, quando eu quero ser minimalista, eu tenho mala grande. Não, mas não é pra levar essas coisas. É pra levar as camisas do pessoal. Mas é que a gente tem que levar as camisetas do pessoal da nossa caravana, né? Oh, meu Deus. Faz parte. Faz parte. Amém? Mas tem que levar o mínimo, né? Mas o que acontece? Às vezes, num dia, você faz 2 trocas de roupa, né? Levar um pijama. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Aracantara. Amém, eu recebo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Gente, ontem eu passei mal. Né, amor? Uhum. Gente, ontem eu passei mal. Ontem eu passei mal com esse jejum. Ontem eu tava só a capa do Batman. Eu tava ruim ontem. Ontem eu tava assim que por umas 3 vezes eu quase fui pra outra dimensão. Eu desmaiei. Porque esse jejum tá sendo muito pesado, sabe? E, meu Deus do céu. A gente tá sendo muito rigoroso com esse jejum. Mas hoje acaba no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse de 7 dias sem nada, certo? Mas ontem eu passei muito mal.
E aí o que aconteceu? Eu tive que ontem entrar dentro do banco, né, do meu banco. E, gente, ambiente de banco é pesado, tá? Né, amor? Gente, ambiente de banco é pesado. Aí que eu comecei a ficar ruim. Falei, oh, meu Deus. Mas glória a Deus. Cheguei em casa, no final da tarde, dei uma melhorada. Gente, porque assim, o jejum, você tem que ficar recluso, tá? O ideal é você ficar recluso, orando. E ontem eu tive que sair. E quando nós saímos, nós vamos estar em guerra com toda a energia pesada. Então ontem eu tive que fazer algumas coisas, como ir no banco, resolver algumas coisas com o Júnior. E tava eu e ele assim, sabe? E aí então quando, né, a gente faz um jejum assim, pesado, o ideal é você ficar quieto. Lotérica também, gente, é um ambiente pesadíssimo, tá? Ok? Então hoje eu tava bem fraquinha, né? Mas por quê? Porque o corpo debilita, o corpo, né? O corpo sente demais. Meu Deus. A Bia falando aí que quando ela saía de casa, gente, dá um mal-estar, porque a nossa casa é um campo, né, onde nós oramos, é um campo de proteção. Quando a gente sai para fora, a gente enfrenta guerras. Meu Deus do céu. Amém? É o espírito de Mamon, exatamente, Bia. Banco, espírito de Mamon, lotérica. Por quê? Lógico, tem pessoas que têm ali suas contas, tão bem, não tem problema nenhum, mas muita gente, né, ambiciosa. Gente, quando eu estou muito ruim, eu coloco sal. Tem um sal, né, amor? Como que é o nome do sal? Sal integral. Sal integral, tá? Quando eu tô muito ruim, o que eu faço? Eu espremo um limão, metade de um limão num copo com gelo e ponho sal e tomo. Aí eu dou uma arribada, aí dou uma melhorada. Porque isso aí não corta o jejum, tá, gente? Isso aí, meio limão com sal, porque tomar água pra mim só com sal, pra mim não é mais difícil, certo? Mas ajuda bastante. Mas nós terminamos hoje e depois nós voltamos pro nosso jejum que tá mais tranquilo, onde a gente pode fazer uma refeição, amém? Sal integral ajuda muito, tá? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para nós começarmos no nome de Jesus? Vamos orar no nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, aqui, Senhor, pela intervenção do céu. Pai, vem como um vento impetuoso, enche esse lugar, Senhor Deus, com fogo do Espírito Santo. Enche esse local, Pai, com fogo do avivamento. Pai, que o Senhor possa falar conosco hoje de forma sobrenatural. Enche, Senhor Deus, essa live do Espírito Santo. Espírito Santo, você é bem-vindo. Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja você através de mim. Nós consagramos esse dia, nós consagramos todas as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Essa madrugada eu sonhei. E assim, queridos, eu vou ser bem sincera para você. No nível de cansaço que eu ando com esse jejum, para mim sonhar e dentro de um jejum como esse, eu não tenho nem dúvida que não seja profético. Nessa madrugada eu sonhei que desmoronava, tá? Vinha avalanches assim de uma montanha e soterrava as casas. Mas era numa magnitude muito grande. E depois a gente tentava sair daquele local ali. E quando a gente estava em cima, depois das coisas soterradas, eu percebia neve. Tinha neve, mas era uma neve bem fininha, como se fosse uma garoa, sabe? Como se fosse assim Não tinha muita neve, mas eu lembro de que tinha neve, certo? E aí eu tive esse sonho com um lugar assim, uma cidade toda sendo soterrada. No sonho era isso daí, uma cidade sendo soterrada, amém? Uma cidade. A apóstola, minha mãe, disse ontem durante o culto que o anjo da morte anda aí, pesado, amém? Então, queridos, presta atenção. Essa montanha, acontecia algo que ela vinha e eu percebia, presta atenção,
No sonho, eu olhava para a montanha e eu falava, gente, vamos bater em retirada daqui, porque a montanha vai... e o povo me ignorava. Eu falava, gente, era como se eu soubesse os sinais, igual do tsunami, quando vai ter um tsunami, o mar recua. E ali no sonho, eu olhava para a montanha e eu sabia que a montanha ia cair. E o povo falava, não. Eu falava, gente, vamos sair daqui. A montanha vai cair. A montanha vai cair. E eu queria tirar o povo dali. E aí muita gente não me escutava, mas muita gente me escutava, tá? Foi desse jeito o sonho. Sonho terrível. Depois que veio, caiu aquela montanha, aquela terra em cima das casas, a gente viu, né, aquela fatalidade. Era assim, era tanta terra sobre as casas que ia ser um trabalho assim de muito tempo, tá? E era tanta terra sobre as casas que ia ser um trabalho de muito tempo. E depois nós que tínhamos, Deus tinha dado livramento ali no sonho, nós andávamos sobre aqueles locais, certo? Mas queridos, orem, tá? Repreendam, peçam ao Senhor, tá? Eu entendi que é um sonho, é um aviso, entendi que é porque eu não vejo, olha, eu nem tenho entrado nas redes sociais, né? Meu perfil do Instagram tá em manutenção, né? Nem tá ativo, né? Tá em manutenção. Então, eu nem tenho entrado nas redes sociais. Então, eu quero trazer aqui para você. Ore. Gente, no meu 7º dia de jejum, Deus me dá esse sonho. Pode ser que seja em outra nação? Pode ser que seja. Mas era nítido. Queridos, a montanha, ela vem sobre toda aquela cidade. Sobre toda aquela cidade. Foi algo assim. E só que o que me chamava a atenção é que tinha um pouco de neve no topo da montanha. Depois a gente andava por ali e tinha um pouco de neve. Então, a neve pode ser simbólica, pode não fazer sentido, mas também pode dar a entender que seja em outro local, certo? Então, pode ser a pista profética aí, certo? A gente tem que estar muito atento aí à interpretação do sonho. 2 Crônicas, capítulo de número 35, certo? Nós vamos estar lendo hoje, depois eu vou falar sobre a ferida de traição, ok? Glória a Jesus. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e assim o cordeiro pascual foi abatido no 14º dia do 1º mês. Josias também nomeou o sacerdote para suas atribuições e os encorajou a realizar o seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir o Senhor: coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros. Agora dediquem seu tempo a servir ao Senhor, seu Deus, e ao seu povo de Israel. Apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias, conforme as instruções de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão, e ajudem as famílias das quais foram encarregados. Quando elas trouxerem suas ofertas ao templo, abatam os cordeiros pascuais, consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo 30.000 cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa, além de 3.000 bois. Todos os rebanhos do gado do rei, os oficiais do rei, também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias, Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Cananias e os seus irmãos Semaias e Natanael, bem como Asabias, Jeiel,
Josabade deram 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois aos levitas para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com as suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue dos sacerdotes que o aspergiam sobre o altar, enquanto os levitas preparavam os animais, repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com suas divisões, para que as famílias os oferecessem ao Senhor, conforme prescrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa, como prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em pontes, caldeiras e panelas e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmo e para os sacerdotes, os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos. Os músicos descendentes de Asaf estavam em seus lugares segurando as ordens de Davi. Asaf, Emã e Gedutom, vidente do rei, os guardas das portas não precisaram deixar os seus postos, pois os seus parentes, os levitas, também lhe prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrificados no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias, com todos os sacerdotes e levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Josias morre na batalha. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias, seu exército, saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: o que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Arqueiros e o inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para os seus homens: tirem-me da batalha, pois eu estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo o Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre a sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados nos livros das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados nos livros dos reis de Israel e de Judá. Amém? Então, fica para casa. Terminamos o último capítulo. Aí fica para casa o 36, o capítulo 1 de Esdra, o 2, o 3, o 4 e o 5. E amanhã nós vamos ler Esdra 6.
tá? Já tá quase terminando a Bíblia de novo. Glória a Jesus. Certo? Hoje eu vou falar sobre a ferida de traição. Quem aqui já foi traído? Amém? Quem aqui já foi passado para trás? Quem aqui já foi enganado, foi traído? Quem aqui já se decepcionou? Certo? E eu preciso dizer para você que a traição que dói não é a de pessoas de longe, mas sim das pessoas de perto. Amém? E eu quero também hoje ensinar você a blindar o seu coração. Tá? Você tem que aprender a blindar o seu coração, certo? Vamos lá, antes de tudo, eu quero que você entenda como a ferida da traição, ela tem um impacto muito grande. Eu vou contar um testemunho. Toda vez que eu estou ministrando feridas da alma e chega na ferida da traição, eu gosto de contar esse testemunho. Quando eu estava ainda trabalhando e exercendo a minha profissão como médica no consultório, um dia chegou uma paciente para mim. E disse assim pra mim, ela tinha acabado de passar pela psicóloga e passou comigo. Aí ela entrou na minha sala e aí ela disse assim, conversamos, ela disse os problemas dela, mas ela disse assim, e aí eu perguntei, o que te leva, né, aí ali na psicóloga, né, qual que são as suas demandas? E ela disse assim, olha, eu sonho muito com cobra, eu tenho um pânico de cobra. Todo lugar eu deito, eu vejo as cobras vindo pra cima de mim. Parece que eu tenho a impressão que toda hora tem cobra perto de mim, tá? Então ela tinha um pânico muito grande de cobra. E ela falava assim, parece que eu chamo as cobras. Vai escutando aí. Parece que eu chamo as cobras. Por exemplo, ela disse, eu vou no córrego lá pescar e daqui a pouco eu vejo uma cobra ali do lado. Parece que eu atraio elas. E eu vejo elas todo o tempo, eu sonho com elas, eu tenho um pesadelo. Aí... Ali na hora eu fiquei sem saber, porque a psicologia não explica isso, a psiquiatria também não. Mas o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que habita em mim e em você, ele vai falar o que está por trás daquele sintoma, certo? Presta atenção. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo disse assim, pergunta se ela já foi traída. Eu falei, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso... você já foi traída? Você já recebeu uma traição? Ela falou assim, sim. Eu fui traída de uma maneira muito forte. Eu falei, como foi? O meu marido me traiu. Eu falei, sério? E como foi isso? Ele me traiu com a minha irmã. Meu marido me traiu com a minha irmã. E ali eu entendi a dor daquela mulher. E ali eu precisava operar uma cura interior. Mas a gente não pode fazer isso no consultório médico. E eu conto isso para vocês hoje porque eu não estou trabalhando mais. Então fui lá, fechei meu consultório, passei a chave. Eu falei assim, você crê que Jesus Cristo pode tirar essa dor hoje de você? Ela falou sim. Eu falei, me dá a sua mão. Eu falei, como que é o nome do seu marido? Acho que é da ex-marido. Ela, fulano. E da sua irmã, fulana. Então repete comigo agora, você vai perdoar e vai soltar eles. E aí eu fiz a oração com ela, depois fui no coração dela, ministrei nela. Resumo da obra, nunca mais ela sonhou com cobra, nunca mais ela viu cobra, nunca mais. Então, esses sintomas que essa mulher sentia, era uma sintomatologia da ferida da alma dela que sangrava dia e noite. E a cobra era o simbolismo da traição. Certo? Então, desde que a gente olha para Gênesis, a gente vê a cobra, né, ali a serpente, vindo enganar Eva. E a Eva trai o nosso Deus, porque ela desobedece, certo? Então, eu quero que você abra comigo agora em Salmos, capítulo 55, verso de número 12. Amém? Eu teria muitas referências para falar de traição, mas eu gosto muito dessa aqui, porque nem sempre a traição é conjugal, certo? Ok? Ó, Salmos capítulo 55, versículo de número 12. Não foi um inimigo que me insultou. Isso eu suportaria. Então, o salmista está dizendo, olha, se eu tivesse recebido isso do inimigo, eu não estava nem aí. Eu suportaria. Não foram meus adversários que me atacaram. Olha o que o salmista está dizendo. Não foi quem está contra mim que me atacou. Deles eu poderia me esconder. Então, se fosse meu adversário, eu poderia me esconder. Foi você, meu igual, meu companheiro e meu amigo. Então, aqui o salmista está dizendo, ei, eu não recebi insulto
de gente que eu não conheço. Eu não recebi aí, não foi ou seja, não foram os meus adversários que me atacaram. Olha só o que o salmista vai dizer. Foi você, meu igual. Aqui esse meu igual pode ser amigo, cônjuge, pessoas de perto, certo? E querido, se tem uma coisa que dói, que machuca, é o tal da traição. E existe vários níveis de traição, tá? Então quero trazer aqui para você a definição do que é a ferida da alma da traição. A ferida da alma da traição, ela refere-se a um profundo impacto emocional, aí você lembra dessa mulher, e psicológico. Por quê? Vai estar doendo nas emoções, nos sentimentos, e psicológico, você viu que essa mulher via cobra, sonhava com cobra, afeta a mente, certo? Ok? Então refere-se a um profundo impacto emocional e psicológico causado pela quebra de confiança em relacionamentos próximos e significativos. Então, queridos, a ferida da alma, ela é gerada quando quebra a confiança nesse relacionamento que é próximo ou significativo. Gente lá de longe, que você mal, se trair você, é irrelevante. Você pode sentir, mas talvez não vai gerar essa ferida da alma. Não vai gerar essa dor. Queridos, a traição que dói é dos de perto. A traição que dói é daqueles que andam com você. Amém? Eu vou trazer aqui as causas mais graves, tá, de traição. E eu acredito que as mais doloridas, certo? Então a gente tem aqui em primeiro top, infidelidade conjugal. Quando um dos cônjuges se envolve num relacionamento extraconjugal, gerando né, ali um relacionamento passageiro, ou às vezes de muito tempo, ou às vezes até concebe um filho em outro, nesse relacionamento extraconjugal. E queridos, para mim, eu acredito que não deve, para uma mulher, deve ser uma dor terrível. Imagina, depois da aliança que você tem com Deus, a segunda maior aliança é que você tem com o seu marido, com a sua esposa. Imagina aquela pessoa que é sua, porque, queridos, o seu marido é seu, a sua esposa é sua. Se deitar, dividir o coração com o outro, isso dói muito, amém? E isso vai causar o quê? Um impacto muito forte no coração dessa pessoa, tá? Agora, tem outro tipo, tá? Tem outro tipo de traição que dói muito, tá? E aqui, vamos lá, deslealdade em amizades. Quando um amigo próximo trai sua confiança. Quando uma pessoa, queridos, que anda com você, ou às vezes é do seu ministério, às vezes é do corpo da sua liderança. Quando, queridos, você faz de tudo por alguém, você acredita que aquela pessoa, ela é íntegra com você e você descobre que ela falou mal de você, ou você descobre que ela se levantou contra você. Queridos, não tem dor maior. É uma dor terrível. A deslealdade dos amigos é muito dolorido. É ou não é? É muito dolorido. Então, quando um amigo trai você, quando um amigo íntimo trai você, e às vezes trai falando... Como que é essa traição? Trai falando mal, trai às vezes mentindo pra você, certo? Então, queridos, é horrível esse tipo de coisa. É horrível esse tipo de coisa. Então, a traição de um amigo dói muito. De uma amiga, dói demais. É horrível, certo? Outro tipo de traição que dói de forma avassaladora, a traição dos seus filhos. Você gera um filho, você cuida dele, você cuida daquela filha. E aí, de repente, aquela filha se rebela contra você, aquele filho se rebela, aquele filho começa a falar mal de você para um parente, aquele filho começa a fazer, a denegrir a imagem dos pais. Isso dói demais no coração, isso também é traição. Quem já passou por isso? Do filho falar mal do pai e da mãe, do filho desonrar o pai e a mãe, da filha desonrar o pai e a mãe. Queridos, isso é doloroso. E outra, existe maldição sobre isso. E você tem que tomar muito cuidado.
Qual que é um dos 10 mandamentos? Honrar pai e mãe. Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, é não falar mal, é respeitar. Mesmo que o que você receba deles não seja bom, mas honrar pai e mãe, queridos, é você andar segunda milha, fazer o seu melhor. É terrível. Amém? É terrível, certo? Quando a mãe encontra uma filha, um filho falando mal dele ou dela para coleguinha, pro coleguinha, certo? Ou essa mãe fica sabendo que essa filha estava na casa de uma pessoa e falou lá mal, denegriu a imagem, isso dói demais, amém? Quebra de confiança familiar. Então, como essa traição? Traição no âmbito familiar, tá? Traição no âmbito familiar. E essas traições do âmbito familiar pode ser diversos, certo? Traições de quê? De um falar mal do outro. Então, às vezes tem lá, né? Gente, eu acho incrível, né? Que quando uma família, ela tá se formando, e vamos lá, os primos é tudo pequenininho, não tem divisão. É todo mundo primo, é todo mundo tio, tia. Mas aí parece que quando todo mundo vai adquirindo uma idade onde começa a ter conquistas financeiras, parece que um primo vai falando mal do outro, uma tia vai falando mal da outra. E aí vira aquela traição entre famílias. Tá junto, tá se lambendo, mas tá longe, tá denegrindo, tá falando mal. E assim, eu não concordo com isso, porque nós temos que defender a nossa família. E assim, o que eu vejo é isso. Quando nós somos mais novos, parece que a nossa família é maravilhosa. Os nossos primos estão com os nossos tios. Aí quando nós crescemos e vamos para a vida adulta, é uma competição. Quem tem mais, quem tá melhor, quem separou, quem divorciou. Um falando mal do outro. Então, queridos, que família é essa? Aí vira uma competição. Aí vira aquela coisa. Queridos, isso é traição no âmbito familiar. Isso é traição no âmbito familiar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa que me deixou muito triste. Eu não sei se vocês viram ontem, eu postei o depoimento da minha prima, o que aconteceu com ela. E vocês não vão acreditar. Quando a minha prima me liga, falando, prima, eu tô sendo injustiçada. Eu tô sendo acusada de roubo, isso não é verdade. E Deus vai provar isso. Não sei se vocês viram. Teve tias, teve pessoas da nossa família que achou que aquilo ali era verdade e saiu falando mal da minha prima. E eu fiquei indignada, eu falei, mas que raça de víbora é essa que em vez de ajudar, termina de matar um coração que está já aflito, angustiado? Então, na época que aconteceu isso com a minha prima, teve pessoas dentro da nossa família que, em vez de ir lá apoiar, falou, não, como pode? Acusou. Nunca imaginou que poderia ser mentira. Então, é triste, queridos. É muito triste. Então, queridos, toda família tem. Mas isso aí, o que está por trás disso, o quê? Essas traições entre família é o quê? A inveja. É esse tipo de coisa. Então, essa traição entre família é exatamente isso. É uma tia falando mal de uma sobrinha. É desse jeito, é um primo falando mal do outro. Então, que unidade é essa? Que sangue é esse? Amém? E essas traições também dói e gera ferida. Amém? O abandono e a rejeição também é como uma traição. Então, vamos supor que a criança ela foi abandonada, rejeitada pelo pai. Então, traiu o quê? A confiança, essa pessoa. Vamos supor, vou trazer aqui para você. Um pai e uma mãe entregou essa criança para adoção. Essa criança, ela tem um sintoma de ter sido abandonada. Então, ela não vai conseguir confiar nas pessoas, porque ela sempre... Eu vou falar da ferida do abandono. Mas a traição, ela também gera esse sentimento de abandono, de rejeição na vida de uma pessoa. Então, a sensação de traição também pode surgir quando uma pessoa abandona ou rejeita a outra, emocionalmente, fisicamente, tá? Então, como exemplo maior, os pais que abandonam o filho, certo? Os pais que abandonam o filho, ou os filhos que abandonam os pais. Quem aqui já viu o pai, o filho, pegar e levar no final da vida? Ah, o filho é muito bem sucedido, tem muito dinheiro, não quer cuidar, a esposa não quer cuidar e manda esse pai, essa mãe para um asilo. Queridos, existe uma honra muito grande
ame os mais velhos. Ah, mas o meu avô, a minha avó não fez nada. Faça. Faça. Amém? Quando nós honramos o nosso sangue, a nossa linhagem, o nosso avô, nossa avó, aqueles que nos trouxeram, porque através dos nossos pais, que são filhos desse avô e dessa avó. Então, olha só, no final do ano agora, eu e o apóstolo vamos fazer um ato profético. Nós vamos trazer todos os nossos avós para passar um tempo conosco, uma semana. E nós vamos pagar para eles vir, pagar passagem de avião, trazer cada um deles em diferentes tempos, né? Nós vamos trazer os avós do Júnior, eu vou trazer meus avós, para passar um tempo. E isso, queridos, é lançar uma semente num terreno fértil. Então passe um tempo lá com as pessoas que geraram você. Ah, minha avó não me gerou, mas gerou sua mãe que te gerou. Amém? Falsidade e mentira. Então, por exemplo, às vezes a gente está no trabalho, a gente tem um colega ali, às vezes ele não é nem nosso amigo, mas a gente considera aquele colega. Aí ele age com falsidade, com mentira, às vezes para nos atravessar. Pessoas que às vezes quer o nosso cargo, pessoas que às vezes quer o nosso esposo, a nossa esposa, quer a nossa casa. Então tem muito disso, tá? Então ser enganado ou iludido por alguém, tá? Que a gente confia. Que às vezes não é um amigo íntimo, mas é alguém que você trabalha todo dia, confia. Queridos, isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Amém? Então eu quero que vocês entendam que a ferida da traição, ela vai vir de perto, ela não vai vir de longe. E aí você vai ter que aprender a ressignificar. Porque o problema de quem é traído é depois ter as consequências de achar que todo mundo trai, todo mundo não presta, certo? E aí as expectativas frustradas, que é outro tópico. Quando as expectativas, né, de uma pessoa, através de um relacionamento, seja de amizade, colega, entre família, ele é frustrado. Então, às vezes, você espera de uma pessoa... Vou trazer um exemplo. Você ajudou financeiramente muito um parente quando ele precisou. Aí, de repente, você que entrou nesse lugar de precisar. E esse parente tinha condição. E aí, quando você entrou nesse lugar de precisar, você foi atrás desse parente, esse parente não quis te ajudar. Sendo que no momento mais difícil dele, você levantou ele. Aí o que? Você tem a expectativa frustrada, você se sente traído, você se sente enganado, você se sente negligenciado. Você sente e fala assim, meu Deus, então eu fui usado, certo? Então, queridos, tem muitos tipos hoje de traição. Então, a traição que mais dói, eu acredito que é a conjugal e é naquelas amizades que a gente anda uma vida inteira. Amém? Se tem uma coisa que eu abomino é fofoca, maledicência. Então, queridos, se eu souber que alguém que eu considero falou de mim, eu já me desliguei dessa pessoa, nem preciso findar essa amizade, ela já acabou pra mim, certo? Porque para mim o amigo de verdade, ele defende o outro. Ele abraça o outro, certo? Então, essas são o quê? As origens dessa ferida de traição. Conta aqui para mim, aonde foi a sua maior dor de traição? Aonde foi a sua maior dor de traição? Foi conjugal? Foi com um amigo? Queridos, há traições ministeriais. Você está dentro de uma igreja. De repente, alguém ali que tem inveja de você se levanta. Às vezes, você contou um segredo. Você abriu o seu coração com alguém. Essa pessoa foi lá no ouvido do pastor e contou algo que você não queria abrir. E ali, aquilo te desmoraliza, certo? Olha só, dentro da igreja conjugal, o meu irmão. Entre irmãos, queridos. Queridos, olha, eu não sei o que acontece. E você sabe o que acontece na maioria da briga com os irmãos? É dinheiro. A maioria de briga com o irmão é dinheiro. Quando é tudo novinho, é uma bênção, e depois que cresce, o que se dá bem, às vezes é mais invejado. Então, queridos, eu amo meus irmãos e eu me dou muito bem com os meus irmãos. Final do ano eu vou receber toda a minha família aqui na minha casa. E como eu estou ansiosa por isso. Amém? Os meus irmãos que vieram da mesma barriga, do mesmo, amém? Do mesmo sangue.
Olha quantas traições, conjugal, como amigo, traição da minha sogra, da mãe, queridos, traição de mãe, traição de pai, no relacionamento entre pai e filha, mãe e filha. Então é muito triste, é muito sério tudo isso, certo? Então, agora, uma pessoa que ela é ferida, ela vai ter consequências. E quando ela não resolve essa ferida da alma, isso aí vai exacerbar, isso aí vai sangrar, certo? E deixa eu falar uma coisa pra você. A maioria das mulheres que são traídas e guardam raiva e rancor, provavelmente vão desenvolver câncer. Provavelmente vão desenvolver nódulos no seio, tá? Principalmente do lado esquerdo, que é o coração, é onde sente mais, certo? Então vocês precisam quebrar essa ferida de traição, porque ela gera raiva, rancor, ódio, tá? Quais são as consequências de uma pessoa que está vivendo essa ferida? Dificuldade em confiar nos outros. Então essa pessoa, ela não consegue mais confiar em ninguém. Sempre está desconfiada, tá? Outro sentimento de rejeição. Sensação, às vezes, que não é digno desse amor. Então, por exemplo, essa pessoa foi traída no relacionamento, começou outro. Aí essa pessoa que ela encontrou agora é boa, só que ela se sente indigna do amor dessa pessoa, da lealdade, porque ela está numa baixa autoestima, porque ela ainda não processou aquela traição, certo? Olha para mim que é o mais grave, é a amargura e o ressentimento. Então essa pessoa está todo o tempo ressentindo as dores, com raiva, com vingança, com pensamentos terríveis, numa baixa frequência, que atrai doença, que atrai demônio, que atrai muita coisa ruim. Então, a amargura e o ressentimento, né? Que vai o quê? Mágoas profundas, incapacidade de perder quem a traiu, quem o traiu. Oh, aleluia. Então vamos lá. Medo de intimidade. Então essa pessoa, ela entra dentro de um casulo e aí ela sofreu tanto com a traição que agora ela não consegue mais desenvolver uma amizade saudável. Ela não consegue mais desenvolver um relacionamento saudável, porque ela tem medo de intimidade, dificuldade em se abrir emocionalmente, dificuldade de se expor de novo, de contar os seus segredos, de dividir a vida com um amigo, dividir o que gosta, porque tem medo de ser traído novamente, tá? Essa pessoa, ela começa também a ter comportamentos de controle. Então, por exemplo, vamos supor que você foi muito traída na sua amizade. Aí você arruma uma nova amiga e agora, se essa amiga tiver outra amiga, você já acha ruim. Ah, onde você tá? Você já tá com fulano? Ah, você já tá me trocando por fulano. E isso, queridos, também no relacionamento conjugal. Você foi traído, aí tá no novo relacionamento, ou no mesmo relacionamento. Então aí você quer saber aonde esse marido ou essa esposa tá, o que come. E quando essa pessoa não fala, você fica com muita raiva. E você acha que o fato de você controlar aonde vai, aonde está, com quem está, você tem controle. E na verdade não. Amém? Autoisolamento. Então, tem gente que, depois de uma traição, se isola, evita estar com pessoas para se proteger das decepções. Porque é uma dor, queridos, que a pessoa não superou, certo? Outro ponto aqui terrível, ciúme excessivo. As pessoas Queridos, o ciúme é uma insegurança. O ciúme é uma insegurança. Então, quando uma pessoa tem insegurança no seu relacionamento com uma amiga, com um amigo, ela é insegura, ela não confia, certo? Então, sentir-se inseguro em relacionamentos amorosos, frequentemente desconfiando do parceiro ou da parceira. Então, isso daí, queridos, o ciúme. Existe o ciúme normal? Existe o ciúme equilibrado. O ciúme que é porque você ama. Mas o ciúme doentio, ele é terrível. O ciúme doentio é como se fosse uma enfermidade psicológica. Você está criando todo o tempo história, coisa que não existe, e está entrando num lugar de sofrimento, tá? Desconfiança constante. Então, todo o tempo essa pessoa está desconfiada de tudo, de todos, por causa da traição. Dificuldade em perdoar. Guarda um rancor muito grande, guarda uma mágoa muito grande, tem dificuldade de perdoar. Queridos,
Num caso de uma amizade, você pode perdoar e não querer andar mais junto. Mas quando você perdoa no casamento, você tem a obrigação de refazer esse casamento. Amém? De tentar mais uma vez. A não ser que seja um caso extremo, certo? Mas se você decidiu, vai perdoar o marido, vai perdoar a esposa, então restaure isso, ok? Ansiedade, então essa pessoa está sempre ansiosa, preocupada com onde o outro está, o que o outro está fazendo. Ela está tentando controlar as coisas e as pessoas que estão à volta, certo? Pode essa pessoa vir ter sintomas de depressão, sentindo tristeza profunda, ficando decaída. Raiva não resolvida, então essa pessoa, como sentiu muita raiva, ela pode começar agora a ter explosões de raiva. Então, por qualquer coisinha, essa pessoa pode ter explosão de raiva muito grande, certo? Deixa eu ver aqui. Raiva não resolvida. Ceticismo generalizado. Então, essa pessoa, ela passa a não acreditar mais no ser humano. Essa pessoa passa a não acreditar mais que o ser humano pode ser bom, pode existir uma pessoa boa, pode existir uma amizade de verdade. Então, essa pessoa, ela se torna cética nos relacionamentos, certo? Autossabotagem. A traição doeu tanto que agora essa pessoa está no vício do cigarro, no vício da droga, está no vício da maconha, ou está no vício sexual, saiu de um relacionamento, de um casamento e começa a dormir com outra mulher. Enfim, esses são autossabotagens, ou comer demais, ou comer de menos, certo? E comportamento vingativo. Essa pessoa também, ela pode adotar esse comportamento de vingança e tá todo o tempo falando do ex que traiu, falando da fulana, essa minha amiga aqui me traiu, e tá com sentimento de vingança ou desejando vingança, certo? Isso é muito perigoso, tá? Problemas de autoestima. Então, quando alguém é traído, a autoestima dessa pessoa tende a ir lá embaixo. Então essa pessoa, o diabo mesmo fica falando, tá vendo? Seu marido, a sua esposa te traiu porque você não é bonito, porque você não é bom o suficiente, porque você não é como fulano, não é como Beltrano. Então você vai ter, né, a pessoa que sofre essa traição, ela tem dificuldade com a autoestima, certo? Essa pessoa, ela vai ter insegurança, queridos, nos relacionamentos. É uma insegurança catastrófica. E quando ela consegue um novo relacionamento, a outra pessoa tem que estar sempre afirmando o amor. Você não vai me trair, né? Não, eu não vou te trair. Você não tá me traindo. Gente, se eu falar isso pro apóstolo, eu vou estar ofendendo ele. Imagina eu falar, apóstolo, você não tá me traindo, não. Querido, se eu falar isso pro apóstolo, eu vou estar julgando a índole dele. Amor, você não iria se sentir ofendido? Com certeza. Ele iria se sentir ofendido. Por quê, queridos? Eu preciso confiar no meu esposo. Porque eu entreguei ele nas mãos de Deus. E ele, se ele fizer esse tipo de pergunta pra mim, ele vai estar me ofendendo. Porque ele, casado comigo, ele já tinha que me conhecer. Agora, essas pessoas que vivem nessa ferida de traição, vivem a dor da ferida, elas ficam todo o tempo fazendo isso. Fulano, você não tá me traindo, não. Fulano, você não tá dando em cima da fulana, não. Por causa do ciúme, do exagero. Isso, queridos, é terrível. E nós precisamos cuidar. Amém? E é isso, tá? Aí essa pessoa também vai adquirir uma baixa tolerância à frustração. Então, no primeiro momento que essa pessoa sentir que não está sendo correspondida no relacionamento, na amizade, na família, conjugal, ela não vai ter paciência. Ela já vai, né, de alguma forma querer interromper aquilo, ok? Então, como que nós vamos viver esse processo de cura? Cura da alma. A gente precisa, como eu fiz aqui com vocês, na ferida da orfandade, na ferida da rejeição, na ferida do aborto, nós precisamos reconhecer, certo? Precisamos ou não precisamos? Então, a gente precisa falar, Senhor Jesus, eu admito que eu tenho essa ferida de traição no meu coração latente. Você precisa admitir. O admitir, queridos, é o confessar. Só existe 2 tipos de confessar, o verbal ou o escrito. E aqui você vai fazer comigo agora o verbal. Então você precisa, assim, eu admito que eu tenho essa ferida na minha alma em nome de Jesus. Agora você vai repetir 3 vezes, de forma audível, eu rejeito a ferida de traição do meu coração em nome de Jesus. Eu rejeito a ferida da traição do meu coração em nome de Jesus. Eu rejeito a ferida da traição do meu coração em nome de Jesus. Fale agora 3 vezes, você já vai começar a passar mal, tá?
Por quê? Porque você já está abrindo as comportas da sua alma para que Jesus venha te curar. Para que Jesus venha te curar agora, em nome de Jesus. Amém? Agora você vai declarar assim: eu interrompo toda maldição da traição na minha família e na minha vida, em nome de Jesus. Eu interrompo toda maldição da traição na minha família e na minha vida, em nome de Jesus. Eu interrompo toda ferida da traição na minha família e na minha vida, em nome de Jesus. Eu quebro hoje toda maldição da traição que vem na minha família. Eu rejeito toda maldição da traição. Eu rejeito toda maldição da traição recebida e praticada. Porque, queridos, a maioria das vezes, quem é traído vai trair. Tá? Então, eu rejeito toda maldição de traição da minha família em nome de Jesus. Amém? Agora, o que você vai fazer é muito importante. Você precisa liberar perdão. E, queridos, deixa eu falar para você o que é o perdão. O perdão, eu vou trazer aqui para você. Vamos supor, tá, que o apóstolo acabou de pegar essa caneta de mim. Quando eu não perdoo, eu fico no pensamento, no sentimento que ele tem que me devolver essa caneta. Essa caneta foi, vamos supor que foi uma desavença, foi algo que ele fez pra mim. Então, todo tempo eu tô esperando ele me devolver essa caneta. Me devolver isso. Então, todo tempo a pessoa que não perdoa tá esperando pedido de desculpa. Essa pessoa vir se humilhar. Perdoar é falar assim, ó, fica com a caneta, você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada. Perdoar, queridos, é falar, você não me deve mais nada. Perdoar, queridos, é falar, você não me deve mais nada. Você me ofendeu, você me prejudicou, você me traiu, mas agora você não me deve mais nada. Eu te soltei, eu te perdoei, você não deve mais nada pra mim, em nome de Jesus. Então, querido, é rasgar o boleto, exatamente. Quem não perdoou tá com o boleto lá toda hora, querendo que esse boleto seja pago. Quando você perdoa, você rasga aquele boleto, fala, ó, você não deve mais nada pra mim. Então agora, eu quero que você perdoe quem te traiu. Fala assim, eu perdoo agora a traição que veio do José. Eu perdoo agora, em nome de Jesus, a traição que veio da Maria. Eu perdoo agora a traição que veio do Beltrano. Eu perdoo agora, eu quero que você perdoe todo mundo que te traiu. Fala, eu perdoo agora, em nome de Jesus, todas as pessoas que me traíram, todas as pessoas que me caluniaram, eu perdoo agora, em nome de Jesus. Agora, também você vai pedir perdão. Quando a pessoa morreu, você pede do mesmo jeito. Você agora vai pedir perdão, fala, eu peço perdão para essa pessoa que eu traí. Eu peço perdão para esse fulano que eu traí. Eu peço perdão para esse cicrano que eu traí. Eu peço perdão para essa outra pessoa que eu traí. Eu peço perdão, pede perdão agora, verbalize. Fala, eu peço perdão em nome de Jesus. Eu peço perdão para todas as pessoas que eu traí, para todas as pessoas que eu machuquei. Eu peço perdão agora em nome de Jesus. Amém? Agora você vai dizer assim, eu me desligo emocionalmente, espiritualmente e fisicamente de toda machucadura da minha alma, de toda emoção, de todo sentimento de raiva, de ira. Eu me desligo agora em nome de Jesus, de todo sentimento de vingança, de todo sentimento de tristeza, de todo sentimento de desconfiança. Eu me desligo agora em nome de Jesus. O recantalabague chocotorobe de fiachar, e checatarabarabassubidei, e chicantaramanaya siqueterebarabashocotorabas. Repita isso agora, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou ministrar você. Mas para mim ministrar você precisa falar assim, eu autorizo o apóstolo Larissa ministrar a minha alma através do nome de Jesus. Isso é muito importante. Amém? Eu quero que você ponha a mão assim no seu coração. Pare de escrever no chat agora.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, eu entro agora, Senhor Deus, dentro das cortes celestiais, junto com um exército de anjos, ministros de cura da alma. E eu quero agora, Senhor Deus, que toda ferida de traição seja exposta agora. E eu declaro que no nome de Jesus, através do querer e da confissão dos teus filhos, toda ferida de traição agora nós rejeitamos da alma, da vida, do coração, da mente, do consciente, do inconsciente, do subconsciente, da vida desse homem, dessa mulher. Sai no nome de Jesus. Pai, eu quebro agora toda maldição que trouxe força a essa ferida ser latente, pulsante. Eu quebro agora toda a maldição da ferida da traição que vem de pai e de mãe, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª geração. Eu quebro agora em nome de Jesus. Quebra todo vínculo agora, Pai, no nome de Jesus, com esse tipo de ferida. Pai, desliga agora toda a legalidade dos demônios se alimentar dessa ferida. Todo demônio da ferida de traição sai no nome de Jesus. Todo demônio da ferida de traição sai no nome de Jesus. Todo demônio da ferida de traição sai no nome de Jesus. Lekachurub divayasimenai. Edekar que piopo chokorovo kolabalaba sinekerebiai. Eshekatalaba dekatorovegas. Pai, nós declaramos agora que o Senhor desliga